Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa, assim como todos já devem estar sabendo, onde a gente busca oportunidade de swing trade através da análise técnica, né? Ou seja, análise de gráficos de ações. A gente vai ficar uma hora olhando um monte de gráficos de ações aqui, o máximo que a gente conseguir, buscando interpretar e ver se há algum tipo de entrada para amanhã de manhã você colocar a sua boletinha ali e ver se a gente consegue fazer um dinheiro extra, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP, principalmente, que me permite estar fazendo isso aqui, além de muitas outras coisas, né? Eu sou um operador de mercado financeiro, trabalho com isso já há bastante tempo, faço isso há muito tempo e estudo muito também, né? Para estar nesse ponto aqui, eu estudo muito, então essas minhas análises aqui também não saem da minha cabeça, saem de livros, saem de literatura, muita base histórica, né? E também de testes práticos aqui, né? Não só de testes, eu boto isso em prática já há muito tempo e tenho um track record, por assim dizer, né? Traduzido do inglês, né? Eu tenho um, um bom histórico, certo? O histórico é positivo das operações quando eu faço assim. Bom, chega de falar de mim, chega de falar do programa, vamos partir para o programa em si, né? Vamos trazer na tela, porque hoje foi um dia muito bom, pessoal. Hoje, dia 22 de julho, talvez um dia de virada aí, tomara que seja aquele dia de virada, né? Hoje a gente está vendo aqui o Ibovespa subindo quase 2,5%. Tivemos ontem resultados, não foi o resultado, né? Foi só o resultado de produção lá da Vale, onde ela veio com os dados de produção do trimestre, né? E veio muito bom, certo? Então já deu uma motivação grande para o nosso índice. A gente sabe que o Ibovespa tem bastante peso, né? Tem bastante relevância da Vale no Ibovespa. Também tivemos uma alta de petróleo, um pouco mais, por causa das guerras, né? Aquela coisa toda que a gente já vem falando aqui. Então, também subiu bastante Petrobras, e Petrobras também tem um peso relevante no índice. E hoje de manhã cedo tivemos já o balanço da VEG, né? Antes de abrir o mercado, uma empresa que não tem tanto peso assim no Ibovespa, mas é o início da nossa temporada de balanços que se mostrou boa, né? Surpreendeu positivamente aí, as expectativas não estavam tão animadas para a VEG, e VEG teve sim um bom desempenho, né? Teve um resultado até bom para esse trimestre, certo? Ela chegou a subir hoje 10% durante o pregão, né? Não sei o quanto fechou. Tá aqui, subiu 10% hoje. Enfim, é um dia em que começamos a tentar mudar o nosso humor, né, pessoal? Eu fiquei um pouco feliz vendo isso hoje. Ah, e também, pelo visto, está vindo isso tudo, né? Todas essas causas estão trazendo talvez de novo o estrangeiro para cá, né? Vamos ver se confirmar aí os dados de estrangeiro saem só daqui uns 2 dias. Vamos ver se ele realmente está entrando aqui no Brasil e está trazendo dinheiro para cá de novo. Voltar a ter interesse no Brasil seria muito bom. Foi o que fez a nossa bolsa no início do ano chegar perto dos 200 mil pontos, né? Torcer para que seja isso, para voltar lá perto dos 200 mil pontos. Quem não gostaria, né, pessoal? Bom, falando especificamente agora aqui do Ibovespa, né, a gente vê por que eu estou tão animado, é justamente essa barra gigante aqui de 2,5%, voltando a trabalhar acima dos topos dos fundos anteriores que eu gostaria de ver trabalhando, né? Então, aqui eu vou desenhar de novo a nossa LTA, linda LTA, né? Opa, peraí. De curto prazo que a gente estava desenhando aqui, né? Que talvez poderia ser. Olha aí, ó, pessoal. Vê que coisa. Segurando na LTA. Isso aqui pode ser até uma confirmação, claro, né, pessoal? De novo, é uma tendência de muito curta, muito poucos períodos, muitos poucos candles. Não é uma tendência muito firme, mas, né, para nossa esperança, ajuda. Ajuda bastante, né, pessoal? A gente teve alta por diversos setores aqui, eu não vou passar por todos eles, mas vou trazer alguns aqui, né? Por exemplo, materiais básicos, né? Não vamos analisar, mas vamos só trazer aqui para vocês terem uma ideia. Materiais básicos também, né? Segurou aqui também. Opa, cadê? E que não estava vindo. Ah, aqui, ó. O que entrou? Já entrou um outro indicador aqui, não tem nada a ver. Aí, ó. Olha materiais básicos, vê que voltou a recuperar, já está subindo com força, voltou acima da média móvel de 200, que a gente estava triste na segunda-feira quando analisou, hoje já está acima e já voltou para essa região aqui de lateralização. Então, muito bom, fico muito feliz, né?
Como eu sempre falo, né, vamos tentar, quando for analisar as ações, conter a euforia um pouco, porque a gente sabe, tem que ter sempre um pé atrás com o Brasil, né? Vamos conter um pouco a euforia, mas quem sabe a gente começa a achar de novo mais alguma coisa para entrar comprado, porque a gente ainda está pouco comprado, né, pessoal? Estamos pouco comprados. Dá para ter mais ações no lado da compra, tá? Depois de mate aqui também vamos olhar o IFNC, índice financeiro, que a gente estava bem contente com ele. E hoje recupera, volta de novo a testar aqui essa região de topo também, né, nesse movimento altista, mostrando que tinha motivos para a gente realmente estar contente com ele, né, um volume acima da média, então provavelmente essa tendência aqui tende a continuar, gostaria muito de ver ela continuar, até porque uma das ações que a gente tem comprado é B3SC3, depois a gente vai falar sobre ela. Além de IFNC, vamos trazer aqueles que a gente não estava tão feliz, de elétricas, por exemplo, né? Subindo 2%, a gente ontem ficou triste que ele estava perdendo a média móvel de 200 e também este suporte intermediário aqui, hoje voltou, subiu, não perdeu, né, pessoal? Foi um rompimento em falso, o que é muito bom para a gente. Quem sabe a gente pode voltar aqui a trabalhar acima desses patamares e aí sim a gente pode ver esse movimento altista para as elétricas. Utilities, né, em geral, também fez a mesma coisa, né? A gente ontem estava perdendo essa região de suporte intermediário, hoje já trabalha acima de novo, né? Chegando de novo nas médias curtas. Acho que tem muitas coisas positivas para a gente ver. O imóvel, que a gente estava mais triste, que estava perdendo também um suporte importante, hoje volta a ficar acima do suporte. Mais um, todos os indicadores que eu estava meio triste, né, que a gente estava comentando até ontem, né, atualizando, porque segunda-feira a gente faz análise dos índices setoriais. Ontem a gente fez uma revisão porque ficou tudo mais ou menos ruim. Hoje a gente está vendo que foi tudo meio falso. Hoje a coisa está andando bem. Chega até a querer dar uma alegria que eu vou ter que me conter na minha euforia, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Bom, dos índices, vamos só falar em consumo também, né? Que também segurou, né, pessoal? A gente estava aqui com medo que ele perdesse esse suporte aqui, não perdeu, segurou e agora está apontando para cima com o volume. Acho que todos os índices, até o INDX está bom. Olha o INDX o que fez hoje, né? Também subindo 13,5%. Vamos às indústrias, né? Vamos indústrias brasileiras. É isso aí, pessoal. Então tá indo bem, tá, pessoal? Acho que, claro, o que tem no INDX, né, pessoal? Acabei de falar aqui que a gente teve VEG, que reportou o resultado, e o mercado gostou, subiu 10% VEG, e tem um peso muito grande em INDX. Então, óbvio que ele vai estar subindo 13,5%, né? Por isso que eu falo, não vamos ter euforia só porque o índice está subindo bastante. Quem sabe pode ter sido um caso, uma idiosincrasia, que é o caso, né? É um caso bem específico, a VEG que fez esse movimento aqui e conseguiu fazer essa alta toda. A gente pode ver, por exemplo, assim, ó, a gente tinha vendido home, lembra que a gente falou sobre vender home ontem? A gente vê que o home não subiu tanto. Home é uma indústria, está dentro do índice das indústrias e está subindo 0,17%, né, pessoal? Então, vamos falar já um pouco. Não, vamos antes só terminar com small caps, que eu queria ter trazido. O small caps também está segurando nessa tendênciazinha de alta, abaixo aqui dessa região que eu gostaria que ela ganhasse, tá? Mas a gente pode ver que, fazendo aqui um resumo de todos os índices setoriais, a gente está bem contente hoje, né? A gente viu que eles estão revertendo aquela tendência pessimista que nós estava ficando ontem, né? Vamos ver se vai dar continuidade a isso. A tendência maior é que eu acho que sim. Por quê? Porque o Ibov está apontando para cima, eu acho que vai trazer um pouco todos os outros setores também, tá, pessoal? Bom, podemos agora sim entrar, falar um pouquinho de home, para não se atravessar aqui, deixa eu só botar aqui já as ações, tá? Vamos falar um pouquinho de home. Home 3, que nem a gente falou, a gente tinha falado de uma venda, porque ela estava voltando aqui abaixo, perdendo essa região de fundos, né? Então ela está numa tendência de queda, que a gente pode dizer até que é um canalzinho aqui, né? Está perdendo começou a segurar numa região de suporte aqui em 5,95 e
ontem a gente falou que poderia vender perdendo, né? Perdendo aqui esse fundo, porque ela estava vindo já com força para cair, tá? Tinha uns indicadores também mostrando isso. E aí, ontem perdeu, teria dado essa entrada aqui, ontem perdeu caindo, cadê aqui? Isso, caindo 1,5%. E a gente vê que hoje ela recupera, né? Tudo andou muito bem hoje na bolsa, mas ela só subiu 0,17 comparado, por exemplo, com o setor como um todo subiu 13,5. A gente vê que realmente não está tão bom para as indústrias assim, né? Tem algumas indústrias que a gente vai pensar ali que vai estar bom, como a WEG, né? Mas outras nem tanto, tá? Bom, Home 3 está aqui. Tem uma notícia ruim, né, pessoal? A gente, como todos sabem, como todos muito bem sabem, a gente sempre gosta de ter indicações aqui, sugestões, sempre olhando para os dois lados. Eu não gosto de, por exemplo, estar posicionado só para um lado, então aqui eu não vou ficar sempre só olhando ou só para venda ou só para compra. Vai ter alguns papéis que eu vou querer comprar e outros vender, e sempre levar isso na minha carteira, e quero estimular isso com vocês também, tá? Vocês que estão aí do outro lado, que vocês estão fazendo suas operações, que quer que seja, sempre tenham algumas em posições contrárias, tá? Em sentido contrários. Porque, por exemplo, se eu estou só com operações vendidas e acontece dia de hoje, daqui a pouquinho tu pode ser estopado em quase todas as tuas operações e tu acaba não ganhando nada na alta, né? Porque tu não está posicionado em nenhuma ação na alta. O lado bom aqui, quando tu vai compor o teu capital ao longo do tempo, tu vai ter sempre alguma coisa subindo e outra coisa não caindo tanto, então tu reduz a volatilidade da tua carteira, certo? O ponto negativo é que, como dias de hoje, né, às vezes algumas das nossas indicações que estão para o outro lado não vão dar bem, e foi o que aconteceu com o Intelbras, né? A gente tinha falado sobre vender Intelbras há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, uma venda aqui. Vamos fazer essa análise de novo aqui que nós tínhamos feito, né? Só para que todo mundo entenda. Ela estava bem lateral, né? Tinha uma região de topo aqui em 15,42 que ela vinha segurando. Claro, uma lateralização aqui, eu quero dizer numa figura mais longo prazo, tá? Num olhar aqui, se nós fosse olhar até num gráfico semanal aqui, em prazos maiores, a gente consegue ver essa lateralização aqui em 2025, né? Agora, se vai para um diário, a gente consegue ver bem que ela é feita, né? Essa lateralização ela é feita de momentos de alta, né? Momentos aqui em que ela sobe, então daqui aqui ela vem, daqui aqui ela sobe, depois ela caiu, todo 2025, depois começou a subir, não conseguiu ganhar, voltou a cair, chegou sempre testando esse fundo aqui, tá, pessoal, em 10,50. E aí, em 2026, ela subiu de novo e veio testar o topo, não conseguiu vencer esse topo anterior, né? Tudo bem, ela ganhou essas regiões anteriores, e aí voltou a testar aqui o topo das regiões anteriores numa queda, certo? A gente viu que o que ela fez? Ela testou a região anterior, voltou a subir, não conseguiu fazer o topo mais aqui em cima, né? Então a gente viu que isso aqui poderia estar começando um pivô de baixa, certo? Quando é que confirma o pivô de baixa, pessoal? Quando perde esse fundo aqui, né? Vamos lá, vocês têm que estar aprendendo isso já, né? Então, vamos desenhar de novo, como a gente sempre gosta de desenhar, para que quem está me vendo pela primeira vez aqui não achar que não entender nada que eu estou falando. Aqui, ó, estava caindo, né? Começou esse movimento de queda depois que não conseguiu ganhar o topo lá, caiu, fez esse fundo aqui, voltou, fez um topo abaixo do topo anterior, e aqui, se perder esse fundo anterior, confirmaria um pivô de baixa aqui, desenharia uma tendência de baixa, certo? O que a gente tentou fazer aqui? A gente tentou antecipar esse pivô de baixa, porque a gente começou a ver aqui uma forte queda, tá? Teve uma queda aqui muito forte no dia 1º de julho, perdendo 6,5% aqui em um dia só, né? Com volume. A gente, tivemos alguns outros indicadores também que nos mostraram isso, falando, olha, quem sabe isso aqui realmente pode ser já o impulso do movimento de queda, né? Porque uma barra forte dessa, um marubozu desse tamanho, é um impulso forte, é uma barra de impulso, de um movimento que pode ser sim a continuação do movimento de queda. Então, vamos nos antecipar a isso para quê? Para ter um stop que caiba no bolso. Então, a perda aqui... E vamos lá, como é que a gente fez isso? A gente não fez nesse dia, né? A gente fez depois, porque daí ele voltou, deu essa perda, aí no outro dia ele tentou recuperar, teve bastante volume, mas o comprador não conseguiu trazer o preço muito para cima,
e aí depois já começou a cair de novo, né? Então a gente falou, poxa, então tá, então se perder aqui realmente, esse comprador aqui vai perder a luta, e aí ele vai voltar a cair, e aí a gente vai ver se realmente ele vai dar essa continuidade. Então a venda se deu neste dia aqui, né? No dia 6, tá? Não foi aqui perdendo logo aqui, a gente esperou dar essa confirmação. O que aconteceu? Ele não fez aquele pivô de baixa, né? Ele não confirmou o pivô de baixa. A gente segurou um pouco mais porque começou a guerra, né? Começou a ter esses pontos todos que talvez, e a gente não tinha nenhuma outra, muito papel vendido. A gente tem poucos papéis pro lado da vez, falou, poxa, vamos segurar eles, né? Daqui a pouquinho realmente vem alguma notícia muito ruim aí, uma notícia macro global que derruba todos os preços, e aí quem sabe ela cai junto, né? Pelo contrário, ela subiu, né? E hoje, com essa alegria de mercado, ela chegou a subir aqui, ó, vamos lá, ela chegou a subir 7%, e quem teria feito essa venda aqui teria sido estopado hoje aqui, realmente, né? Faz parte do operacional, tá, pessoal? Não vamos acertar todas, né? Por outro lado, a gente tinha a B3SA3, que a gente estava até ontem, a gente comentou, tem uma ideia de... Lembra, pessoal, que a gente falou aqui de poder comprar ação, se ela... Vamos explicar de novo. A gente já falou ontem, mas vamos lá, sei que nem todo mundo assiste todo dia. Sei que quase ninguém consegue assistir todo dia, então vamos falar de novo aqui sobre ela, tá? Tá aqui uma tendência de queda, né, no curto prazo. Aqui, tá? Caindo. Aí começou a lateralizar no fundo. E aí aqui neste dia aqui, dia de 10 de julho, ele abriu já com um gap fugindo dessa lateralização do canal aqui, desse mais curto prazo. Também já tinha rompido essa tendência de baixa, tá acima da média de 200. A gente falou, opa, aqui tá legal, né, pessoal? Vamos começar a ver o que vai acontecer. Daí ela começou a trabalhar, segurou em topos anteriores. Opa, tá interessante. Então o que a gente falou, pessoal, se romper essa região de fundos anteriores, ela pode começar a ter esse movimento de alta, e aí a gente pode tentar trazer pelo menos até a região de outros topos aqui, né? Nós estamos falando aqui na faixa dos R$18, tá? Para quem está acompanhando meu mouse, é nessa região aqui, tá? Olhem para o meu mouse, eu estou tentando desenhar o que eu estou pensando aqui. E o que aconteceu? Ela rompeu e aí começou a voltar, a perder média de 200, né? Voltou aqui, segurou, a gente está ficando um pouco triste com ela. A gente falou, pelo menos ainda está segurando nesse suporte aqui intermediário, vamos ver o que vai acontecer. E hoje ela vem com uma alta aqui de 4,80%, né? Voltando a dar esse impulso altista, que agora sim eu já tenho muito mais convicção de que ele vai querer nos dar os nossos alvos, pelo menos nosso alvo parcial e alvo final aqui, que a gente consegue chegar lá, tá, pessoal? Então, como num dia como hoje a gente vai ter algumas coisas não tão boas, como aconteceu com o Intelbras e NTB3, infelizmente, se você estava vendido, foi estopado, assim como quem vendeu aqui comigo, mas essa operação aqui começa a andar para o lado positivo, tá? Além disso, já que estamos falando de algumas coisas que a gente viu recentemente, vamos falar de KLBN11, Klabin, pessoal. Klabin, quando a gente estava comentando, a gente falou que ela poderia até estar no movimento altista, né? Então vamos lá. Quem não lembra que a gente falou, e é uma ação que eu gosto e que acho que tem bastante gente que gosta também, né? Para quem não sabe, Klabin é celulose, né? Aquela coisa toda. Ela vinha, infelizmente, muito lateralizada aqui em 2025, né? Ela não saía do chão até que veio um fluxo estrangeiro forte para o Brasil e ela conseguiu subir, acho que nessa pegada de fluxo estrangeiro, ou mais, na verdade, pelo fato de expectativa de queda de juros no Brasil, né? Porém, aqui em fevereiro, com o início da guerra, a gente vai perder interesse, como muitas vezes, muitas ações a gente fala a mesma coisa, e aí ele começou a cair, né? Tendo uma queda bem forte aqui a partir de maio, principalmente, né? Quando aí sim perdeu totalmente interesse em Brasil por causa dos resultados dos balanços lá dos Estados Unidos, tecnologia, IA, né? Começou a ser ainda mais atrativo e aí a gente não é mais tão atrativo. Aquela tese que trouxe os estrangeiros para cá, que era diversificação, porque IA podia ser bolha, porque Estados Unidos isso e aquilo, vamos tirar um pouco de dinheiro de lá, vamos trazer para emergentes, que talvez vai crescer mais, aqui se desfez, né, pessoal?
nesse momento se desfez, e aí a gente vê essa queda aqui quase todo em nossas ações aqui, né? Felizmente, o que ela faz? Ela segura em regiões em que ela segurou aqui em 2025, né? Segura nesse suporte, e aí começa a trabalhar de novo dentro dessa região aqui que ela trabalhou também em 2025. A gente começou a ver que poderia ter uma certa tendênciazinha de alta, a gente começou a ver um certo ímpeto comprador, um pouco mais do que o vendedor, a gente começa a ver mais volume comprado do que vendido, né? E aqui a gente começa a ver ganhar essa LTA, né? Ou seja, conseguir romper a tendência de baixa. Lembra que a gente falou, eu quero ver como é que vai chegar para testar a linha de tendência de baixa, como é que ele vai chegar também para testar esses topos aqui anteriores, né? Que seria uma resistência. E aí ele rompeu, começou a trabalhar acima e hoje está dando mais um movimento altista, chegando na média móvel de 200, tá? Eu falei que aqui, né, poderia ter sido... Não falei que não compraria eu, né, e nem recomendo uma compra, mas para quem está olhando, poderia comprar um pouquinho mais de Klabin aqui, para quem tem, poderia segurar que o sinal era positivo, né? Hoje realmente ele andou de novo, né, e pode estar vindo buscar essas outras regiões aqui em cima, né, regiões de trabalho mais em cima, tá? Vai ter um teste aqui nessas regiões de fundos anteriores, que em 14, 18 e 40 por aqui, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que ele vai segurar aqui na média móvel de 200, se ele vai vencer fácil, né? Se o preço sobe, vence isso aqui fácil ou não. E depois, quando chegar aqui nos 18 e 40 também, como é que vai ser, tá? Bom sinal para Klabin, tá, pessoal? Klabin com bom sinal. Se eu for olhar aqui, momento... Vamos trazer também, só para quem não conhece ainda, eu tenho outros indicadores que eu gosto de olhar, tá? Os indicadores não me dão entrada, mas me indicam alguma entrada ou não, me ajudam a ver um sinal, né? Me reforçam ideias, tá? A gente está vendo aqui, por exemplo, o MACD, né? Ainda acima da linha de sinal. E voltando a crescer, né? Voltando a se afastar da linha verde, que a linha laranja está passando da linha verde, que é muito bom. A gente está vendo também o momentum aqui com uma tendência altista, né? Desde o início de junho, acompanhando essa alta aqui, né, essa pequena alta, o que reforça a compra, a ideia de alta do papel, aliás, tá? Não a compra. Depois de Klabin, outro papel que a gente tinha falado e que nos desinteressou e que a gente ficou vai, não vai, que eu cheguei até a falar, vamos botar essa compra aqui, e não foi, era Pine 4. Quem lembra? Falamos várias vezes de Pine 4. Hoje está subindo 7% esse papelzinho desgraçado, quando não ia de jeito nenhum. Mas está chegando aonde a gente falou que poderia ter sido uma compra, né? Para quem não... Deixa eu tirar essas linhas daqui. Bom, vamos fazer essa análise, tá? Então, vamos lá. Então, vamos olhar a Pine, né? Pine, para quem não sabe, é um banco, tá? Um banco pequeno, médio aqui no Brasil. Ele veio muito forte em 2025 aqui, né? A gente teve uma alta dele aqui de 270% em 2025, até que começou meio que lateralizar nessa região aqui, começou a não conseguir ganhar muito topos, né? Quer dizer, ela continuou ganhando topos, né? Porque ela fez esse topo aqui, depois a ação fez mais esse topo aqui mais acima, né? Então ainda está numa tendência de alta, mas esse fundo aqui já não é mais naquela LTB forte, né? Naquela LTA forte. E aqui ela descaracteriza. Então o que acontece? Ela começou aqui em maio, ela começou a lateralizar de novo, já abaixo, né, do topo, tentou fazer um topo, tentou voltar a subir e não conseguiu nem fazer o topo na região do topo anterior. Ou seja, fraqueza aqui dos compradores, né, pessoal? Tá me dizendo que os compradores aqui tiveram fraqueza. Caiu, segurou em regiões aqui que é um suporte anterior, começou aqui a colocar o que seria topos e fundos descendentes num canal de baixa, certo? No que seria uma tendência de baixa, tá? Então segurou aqui nessa região de fundos anteriores, subiu, fez um topo menor e aqui voltou a segurar na região de fundos anteriores, né? E aí ontem ela estava testando aqui o que seria essa tendência de baixa aqui de curtíssimo prazo, que não dá para ser bem uma tendência de baixa, porque é muitos poucos candles, é tendência fraca, tá, pessoal? Uma tendência fraca, mas ok, estava se formando, a gente botou a linha ali para ir se guiando nela, né, para ver se realmente estava indo. O que a gente tinha visto, tá? Quando a gente recomendou, a gente tinha visto isso aqui, tá? Vou trazer aqui, deixa eu traçar a linha primeiro, né?
que foi por aqui. Bom, a gente estava vendo esse papel aqui, tá? A gente viu que ela começou a fazer um topo, certo? Começou a ganhar regiões anteriores, né? Esse topo aqui já estava ganhando regiões de topos anteriores, estava acima da média de 200. A gente falou, poxa, quem sabe a gente pode comprar ganhando principalmente essa região aqui, né? Acho que era, se não me engano, essa região aqui. Isso. Era alguma coisa nesse sentido. Não, acho que era muito longe, era uma coisa mais próxima aqui. Tá, enfim, era uma compra aqui que nunca chegou a dar, tá? Nunca chegou a dar. Aí a gente deixou essa ideia de comprar até que ela perdeu a média móvel de 200 aqui, né? E aí continuou tendo esse movimento aqui que talvez estava mais claro que ia ser para baixo. Nesse dia aqui a gente falou, ó, esquece qualquer compra, porque veio com volume forte, tá mais fácil perder essas mínimas aqui, né? E vir buscar esse fundo ainda anterior para depois voltar a cair, tem bastante espaço para cair, do que subir, né? Hoje, ela engana todo mundo, sobe 6, 7% aqui, né? E volta a trabalhar mais ou menos nas regiões onde a gente estava olhando antes, né? Aquela região que era para comprar, mais ou menos, ganhando essas regiões aqui de topos anteriores. Quero comprar agora? Não quero comprar agora, tá, pessoal? Tô bravo com a ação, tá? Não tô bravo com a ação. Por quê? Porque ela não tá me dizendo que é para cima. O que ela tá me dizendo é que ela tá vencendo essa tendênciazinha de baixa aqui, de curto prazo, vamos colocar assim, mas ainda não tá numa tendência de alta, certo? Ela pode vir, pode bater nessa região aqui, voltar a cair, pode ficar lateralizando, né? Aquela coisa toda. Ah, e se vencer aqui, poxa, né? Vamos botar aquela ordenzinha de compra aqui, porque se vencer pode voltar a subir. Pode voltar a subir? Pode, mas aí tem essa outra região aqui de fundos, né? Que a gente também já tinha falado, que pode segurar aqui. Então, não tô querendo mais, tá? Não tô querendo mais, tô chateado com a ação. Porém, ela deu um sinal hoje positivo, né? Que eu não via fazia tempo, que eu estava preocupado, inclusive, porque eu vi o índice financeiro andando bem e o Banco Pine, que está dentro do índice financeiro, não estava andando bem. Então, hoje está melhor, tá, pessoal? Hoje está começando a dar uma cara melhor. Se tu gosta de Banco Pine, olhe com carinho para ela, que pode ser uma boa, tá? Eu não vou fazer nada, mas queria trazer aqui também. JHSF também, que a gente estava olhando aqui, eu já tinha até sugerido uma compra há um tempo atrás, antes da gente estar com esse programa diariamente aqui, então tirei fora qualquer análise, né? Mas JHSF eu quero trazer aqui para vocês, porque ela é uma ação que vem num movimento altista forte, né? Desde janeiro de 2025, né? Depois de lateralizar bastante aqui embaixo, em janeiro de 2025 ela começou a subir, e diferente de muitas ações que a gente teve, ela nunca perdeu essa tendência primária de alta, certo? Ela nunca perdeu essa tendência primária de alta que está aqui, né? O que aconteceu? Ela teve uma alta bem mais forte, bem mais violenta aqui, bem mais acentuada aqui, né? Em março de 2026, e aí depois ela começou a lateralizar aqui no movimento talvez de distribuição, no movimento de acumulação, como vocês preferirem chamar, o mais correto aqui nesse caso seria distribuição, segundo a literatura, né? E aí ela começou a lateralizar aqui num range bem curto até, né, digamos assim, voltando a buscar a linha de tendência de alta, certo? O que está acontecendo? Hoje ela começou a ter um volume mais, ontem e hoje ela começou a ter um volume mais forte, sugerindo uma possível rompimento do canal, desse canal de lateralização curto aqui, tá, pessoal? Se eu for querer trazer aqui para vocês os outros indicadores, deixa eu dar uma olhada que eu não cheguei a olhar, né? Não cheguei a olhar, vamos ver como é que tá, vai que esteja... Ó, a gente, tá meio lateral demais aqui, tá? Eu não gosto quando o MACD tá com uma linha muito deitada aqui, certo? Quando não tá com uma inclinação muito alta, mas ganhou já a linha de sinal, né? Tá começando a se distanciar, ficou pro lado positivo. Então isso aqui é um sinal altista, apesar de eu gostar que ela fosse mais inclinada, que ela viesse mais de baixo e tivesse um cruzamento decente, né? Dessa linha laranja com a linha verde. A gente tem aqui o momentum ainda não saiu. Vamos lá, vamos desenhar aqui um
como se fosse uma resistência aqui do momento que eu gostaria de ver sair fora, né? Ela ainda não rompeu, então ainda está desde a lateralização, a gente vê que ela está realmente, não está rompendo ainda nesse momento, mas se começar a ganhar topos aqui, né? Se começar a sair, deixa eu desenhar de novo aqui onde é que é a nossa resistência a ser vencida. Vamos colocar aqui para ter mais certeza. Se ela ganhar essa resistência, provavelmente ela vai ter um momento acima desse 0,63, né? E por fim, uma análise aqui do OBV. O OBV, sim, nesse final aqui a gente está começando a ver uma certa tendênciazinha de alta, tá? Nada muito animador, assim, nada, nossa, como me salta aos olhos, mas estão indo no sentido de compra também, tá, pessoal? Se eu fosse comprar, que nem eu falei, eu gostaria de pegar talvez o rompimento geral, tá? O melhor de todos seria pegar aqui acima de 11,63, certo? Com stop abaixo de 10,22. Qual o problema? O problema é que realmente ela vai ter que fazer topos acima de topos anteriores, então teria que ser sim uma tendência de alta bem desenhada, tá? Teria que ser um retorno, digamos aqui, um canal. E aí, pessoal, e aí começa a ficar complicado a minha distância. Logo, quem me conhece, repita comigo, não cabe no meu risco retorno, essa ação eu não conseguiria vender. O que eu poderia comprar? O que eu poderia fazer? Em vez de deixar uma parcial inteira, deixar uma parcial aqui nos 12,75, não adianta, vai ser com a 3,75 vai ficar pouca coisa aqui, também não vai dar. É levar de mão cheia, entendeu? Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar antecipar um pouco essa compra. Primeiro ponto de risco, né? Eu estou antecipando. Possível momento de ele me violinar, tá? E me pegar aqui no rompimento de hoje. Amanhã abriu um pouquinho acima dos 11,45. Rompeu acima dos 11,45. Compra. Vai chegar até o topo anterior aqui, né? Na região dos 11,60 e voltar? Que pena, meu amigo. Aí não tem o que fazer, né? Só chorar porque tá dentro do jogo. Mas se eu fizer isso, o que eu tenho? Eu tenho que eu posso aqui trazer até o meu risco retorno, aí sim sair de mão cheia aqui nos 13,81. Outra opção que a gente tem para fazer caber, é reduzir o meu stop. O que? Fazer um risco, um stop um pouquinho mais arriscado dentro do canal de lateralização, que é para ver se realmente esse movimento anda, certo? Se ele voltar aqui para dentro, vai ser lateralização, eu stop aqui nos 10,58. Mas aí eu compro vencendo os 11,53 e também eu posso carregar de mão cheia até os 13,79. Por um lado, eu corro o risco de ser estopado, por outro lado, eu corro o risco de entrar sem ter o rompimento confirmado, certo? São dois riscos que tu pode escolher aqui a se correr, certo, pessoal? Mas eu acho que JHSF tem uma boa entrada aqui, se vocês quiserem, tá? Vou anotar aqui no cantinho. Enfim, era isso, né, pessoal, que eu tinha lendo, já falei aqui meia hora. Vamos para a ronda, né, pessoal? Vamos para as letras, vamos para o alfabeto. Eu tinha parado em Cirela, a última que eu tinha visto, em ordem alfabética. Depois de Cirela, cadê Cirela? Cadê você, Cirela? Tá aqui. A gente tem direcional, também do imobiliário, né? Vamos ver o que aconteceu hoje. Olha só. Direcional foi uma que nos chateou, né, pessoal? Porque ela estava vindo bem aqui, estava rompendo. Bom, vamos ver desde o início, né? Direcional também vem no movimento forte altista em 2025, que já veio de um outro movimento altista desde 2023, desde 2022, tá? É uma ação que vem no movimento, uma tendência de alta bem forte também, tá? Desde 2022, que começou a lateralizar aqui em cima, né? A partir de novembro de 2025, ela achou um topo, começou a lateralizar, fez um topo na mesma altura, que poderia ser considerado um topo duplo. Se eu fosse olhar no semanal, pessoal, isso aqui ficaria mais decente de se ver, né? A gente faz um topo aqui, né? Faz um topo, faz um fundo, faz um topo igual, e aí a perda aqui poderia indicar um movimento mais expressivo de queda. Mas vamos voltar para o diário, que eu não analiso o semanal, eu analiso o diário. E o que aconteceu? Ele fez esses topos duplo aqui em cima e voltou a trabalhar aqui em regiões entre 12,50 e 13 e 14 reais aqui, né?
Vamos lá. Dado todo esse movimento de alta desde 2022, é saudável uma lateralização, faz parte do processo lateralizar, né? Pode ser que é aquele movimento de distribuição, realização de lucro. Imagina quem está comprado desde 2022, está chegando um momento que tem guerra e tal, tá tudo certo ele começar a lateralizar, ele começar. Mas eu não quero saber disso, né? Porque eu não estou comprado e eu quero comprar ou vender, eu quero fazer swing trade para um horizonte de tempo aí de no máximo 60 dias. Então, eu não tenho que estar me importando com isso. Isso serve para me dar o contexto. Qual é o contexto? Que ele começou a cair um pouquinho aqui, né? Veio botando topos descendentes, né? Depois de subir lá em cima. E aí começou também meio que lateralizar dentro desse outro canal aqui para tentar fazer, ó, vamos lá, ela fez um topo descendente e aqui ela teria que confirmar a LTB, né? Então, dois topos descendentes traça uma linha que pode ser uma linha de tendência de baixa, que deve ser confirmada no terceiro toque e respeito. Não foi respeitado, ou seja, não existe essa LTB, né? Não foi isso que aconteceu, acabou o CLTB e a gente tem uma lateralização do papel. É isso que aconteceu. Lateralizou, tentou buscar a média móvel de 200, não conseguiu ficar acima, serviu como uma resistência, voltou a cair, tudo dizia que ia poder tentar segurar aqui nessa região de fundos anteriores, que era dessa lateralização, não conseguiu, caiu mais. E caiu reto, né, pessoal? Chegou aonde ontem? Chegou numa região de suportes aqui, que foi a região de suportes lá em 2025, né? Um ano atrás, basicamente. E está segurando lá de novo, né, pessoal? Hoje segurou, muito bom, segurou. Quer dizer que vai subir? Não. Quer dizer que vai cair? Não sei. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer nada no momento, não quer, né? Não me diz nada ainda, né? Ele tá, esse movimento de hoje aqui, ele só vejo um candle de alta aqui tentando segurar, ele vai realmente segurar? Só os próximos dias que vão nos dizer isso, né? O que eu sei é que teve esse movimento forte, o alargamento das bandas, né? Muito, para mim, é muito mais provável que esse movimento não consiga segurar, tá? Porque dentro da análise técnica, a gente tem que se basear na ideia de que o movimento, a tendência tende a continuar na tendência, né? O movimento em tendência tende a continuar dentro dessa tendência, e é isso que a gente está vendo. Poxa, quem sabe ele vai continuar caindo. Aqui é um ponto que pode ter segurado. Hoje, um candle alto aqui há muito tempo não vimos, né? Vamos ver o desenrolar dela. Por enquanto eu não faria nada em direcional, tá? Inclusive o volume dela foi um pouco baixo, né? Mesmo com a gente viu lá imobiliário forte, essas coisas todas, ela tendo um volume baixo, talvez não é um bom sinal igual, talvez não segure, só o tempo nos dirá. Quero comprar aqui? Não quero comprar aqui. Quero vender? Não quero vender. Você está comprado na ação? Reza para que isso aqui segure, pessoal. Entendeu? Não acredito em nada, não reza então. Torce, sei lá, eu faço o que for, né? Mas está comprado, fica de olho se começar a perder esse outro fundo aqui, porque essa queda aqui não foi bonita, tá, pessoal? Não foi bonita. Agora, tá vendido, também espera, segura, vê se vai segurar, vê se realmente vai segurar ou não, né? É isso que eu faria aqui em direcional. Não entraria, tô neutro para ação, tô até meio pessimista para ela, tá? Depois a gente tem Dexcom, diga Duratex, veio um movimento bem ruim, né? Então ela veio de uma queda grande lá de 2021 até 2023, começou a tentar subir, começou a lateralizar aqui até 2024, final de 2024, 2025, caiu de novo, voltou a fundos anteriores e lateralizar em região de fundos anteriores. 2025 inteiro, né? 2025 inteiro ele não conseguiu ganhar mais essa região aqui, até que 2026 ela ganhou e começou a trabalhar aqui acima um pouco, caiu, voltou a buscar o fundo, sobe, testa o topo, cai de novo. Então é uma ação que tem trabalhado bem entre essas regiões, tá? Hoje, num zigue-zague aqui, numa lateralização bem mais ampla do que estava em 2025, mas ainda nessa lateralização. O que a gente está vendo é só que recentemente ele não está mais conseguindo chegar no topo, né? Ele está vindo devagarinho, está no movimento altista, depois que tocou o fundo do canal aqui de lateralização, começou a subir, né? Mas começou a subir devagar. Vamos tentar traçar aqui a linha para ver. Está aqui. Bom, está subindo, a gente vê que tem essa tendência de alta secundária aqui dentro de uma lateralização primária, né? Está trabalhando abaixo da média móvel de 200, que é uma linha aqui que está
lateral praticamente, né? Também não me diz nada. Com o papel tá lateral, a linha, a média também tá lateral, ela só confirma isso, né? Mas aqui nessa tendênciazinha altista, quem sabe possa vir buscar aqui os 5,50, os R$6, né? Que é o topo desse canal de lateralização. Vindo devagarinho, não quero fazer nada, não me bota vontade de comprar desse jeito que ela está vindo. Volume muito fraco nessa queda aqui também, né, nessa pernada de queda. Volume mais forte quando rompeu a média de 200. Então, realmente, olha, quem sabe é um papel que está mais para subir. Mas subindo nessa forma aqui, né, com essa inclinação xoxinha, pessoal, não dá vontade de querer estar no papel, certo? Eu não compraria, não quero comprar. Acho que ainda vai continuar subindo. Se você está comprado, stop aqui, mais seguro aqui abaixo dos 4,40, tá, pessoal? Se você está vendido, ganhando aqui já estopinho aqui, sai fora, tá, pessoal? Não tem por que estar vendido nesse papel aqui. O negócio aqui é esperar sair desse meio de todo aqui, ou operar nessa região de R$6, ou comprar na região de 4,50, e assim tu vai, tá? Se tu comprou aqui na região de 4,50, que tu foi esperto, se começar a perder aqui os 4,70, esse último fundo aqui, topa a tua operação, bota 20 centavos no lucro, no bolso, e vai embora, né, pessoal? Eu acho que é por aí. Duratex é uma açãozinha tá meio triste, né? Já foi melhor. Falando em tristeza, vamos falar de Ecorodovias, né? Ecorodovias, Ecor 3, é uma ação que veio muito bem também em 2025, uma alta muito forte, uma tendência linda, né? O papel não parava de subir. Aí recuperou um pouco, né? Fez aqui o que seria uma correção forte, uma correção bem forte até, né? Chegou a cair. Vamos lá, né? 35, 36% em de janeiro até março, em 2 meses, caiu 35%. Triste, né? Um pouco. E aí já não conseguiu mais fazer topos maiores, né? Sempre topos descendentes. Então, a partir daqui, ela já começa a dizer para ele: olha, eu estou fazendo tu possa estar fazendo tal do pivô de baixa. É para baixo. Então, a gente chegaria e faria o quê? Bom, então tá, se é para baixo, vamos ver. Então a gente liga os dois topos, né? Formando uma possível LTB. E aí a gente espera o terceiro toque para testar, ver se realmente é uma tendência de baixa. O que a gente está vendo até agora? Que ela caiu, subiu, fez aqui já um fundo abaixo desse fundo anterior. Claro que essa queda aqui é com muito vai e vem, mas seguia caindo, perdendo regiões aqui importantes, que foi resistência lá em junho de 2025, que foi suporte aqui em outubro de 2025, e aqui que era para ser suporte de novo, né, segurou um pouco, tentou voltar a subir, não conseguiu, e aqui está caindo, né? Estava voltando a perder. Aqui a gente teve... vamos botar de outro aqui, não vamos tirar aquele é mais forte, tá? Aqui a gente teve... não perdeu esse fundinho aqui mais recente, que eu não vou colocar como muito forte, mas que dá para se olhar para ele. E hoje sim, ela põe um candle aqui, quase 4% de alta, que ótimo, 4% de alta. Que porcaria que foi sem volume, né, pessoal? Como você sabe, eu gosto de ter volume junto com a operação, porque ela me confirma que tem interesse realmente. Foi um movimento de interesse, não foi um movimento que faltou gente. Não foi falta de liquidez que fez um movimento de falta de liquidez, não. Foi um movimento com bastante gente. Então, o interesse era ponta firme, entendeu? O pessoal realmente comprando. Isso aqui não me mostra isso, tá? A parte boa é que ela está chegando de novo nesse suporte, que agora é uma resistência, né? Então, vencendo aqui, o que a gente vai ter que ver? Ela tentando pelo menos ganhar a região aqui do 7,82, né? Vamos traçar aqui essa linha, né? Tentar ganhar essa região de 7,82 aqui, que é uma região de topos, e finalmente vencer aqui essa LTB, tá? Que aí já me dá uma alegria maior no papel. Por enquanto eu não vejo nada, tá? Por enquanto eu não compraria ela, né? Não compraria ela, não quero saber de comprar. Mas também não venderia, né? Claro, agora vamos lá, né? Vamos lá, com calma. Não venderia, vírgula. Se ela começar a deixar um topinho aqui e vier perder essa região aqui de 6,65, aí sim, aí eu vejo venda no papel. Por quê? Porque a tendência está de baixa. E aí vai estar perdendo mais um fundo aqui, né? Que daí poderia ser
de novo, testar aqui e voltar a cair. Então, se perder aqui, sim, eu quero, mas eu preciso que ele me faça um topo mais baixo. Por que eu preciso desse topo mais baixo? Para o meu stop não ficar tão caro. Hoje, se eu fosse vender aqui, onde é que está o teu stop, fila? O meu stop está lá em cima, lá de tudo, lá nos... quanto aqui que é? 7,86, certo? 18% de stop. Eu não quero, cara. Desculpa, mas eu não quero isso aqui. E aí o meu alvo tem que estar onde? Tem que cair 50% a ação. Não, né? Me desculpa, mas não. Não vou fazer isso com a Cordovisa. Então, o que eu preciso? Eu preciso um outro topo aqui, né? Talvez que faça um topo aqui, que segure realmente aqui. Daí, opa, quem sabe aqui eu posso entrar vendido, porque vai ter um stop mais curto. E a gente pode carregar essa posição, né? Até lá, vamos ver como é que se comporta. Por enquanto, nada a se fazer, tá? Depois de Eco Rodovias, a gente tem EGE. EGE 3. Poxa, EGE 3 foi outra tristeza também. EGE 3 estava num canal forte de alta aqui desde 2025, né? A gente tem esse desenhado aqui da outra vez que a gente analisou ela. Fazendo esses topos ascendentes até que aqui em junho ela fez um topo abaixo do topo anterior e começa aqui sim a querer perder a tendência de alta nesses momentos aqui, tenta segurar na média de 200, volta, testa essa região aqui de topos e fundos anteriores, né, que seria uma resistência, e volta a perder, tendo aqui dia 15/7 um gap de fuga aqui, abrindo abaixo da nossa gap de quebra, sei lá abrindo abaixo da nossa média móvel de 200, indicando venda, né, pessoal? Indicando venda, que aqui realmente era para baixo o papel. Não obstante, ele entra com bastante volume, né, um volume bem forte esses dias todos aqui. Hoje está tentando recuperar, hoje tem um volume forte, mas olha o candle que é, um doji, tá? Um dia de briga, um candle com bastante briga. Eu ainda não me animo a comprar o papel, tá? Também não me animo a vender. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, sinceramente, eu gosto de Engie, tá? De EGE 3. É difícil falar porque o nome da empresa é Engie, mas tem uma outra ação que é a Engie 11, que daqui a pouco a gente vai chegar nela, e aí complica, né? Que é a Energisa. E aí complica às vezes. Então, EGE 3, tá? Que é a famosa Engie. Então, ela está aqui, eu não sei se eu quero comprar ou se vender no momento, porque ela realmente está num candle de indecisão, né? Vindo se eu quiser olhar aqui, olha quantas linhas tem aqui passando, tá, pessoal? O que isso está me dizendo? Que não é um papel que vai ter espaço para ir para qualquer lado. Como a gente está vendo aqui, ele está bem brigado, ele vem em patamares, né? Ele sobe aqui em um tiro, lateraliza, sobe num tiro, lateraliza, né? É isso que vai acontecer, talvez, né? Talvez ela caiu num tiro, vai lateralizar um pouco aqui. Vai saber. O que eu sei é que eu não quero botar meu dinheiro em EGE 3 e acho que você também não deve colocar. Agora, tu está comprado em EGE 3. Poxa, pessoal, de novo, ela pode, eu esperaria assim, né, como stop, olhando primeiro sempre para o risco, eu gosto de sempre olhar para o risco primeiro, R$29 aqui, né, pessoal? Abaixo de R$29 aqui, vai voltar a trabalhar aqui embaixo, a gente vê que tem bastante regiões de briga, né? Mas espera para ver se daqui a pouquinho isso aqui já não é uma volta de comprador com esse volume, para quem sabe voltar a trabalhar acima dos 30 com 70, né? É isso que eu faria, tá? Mas eu não vejo muito aqui, nem vou falar muito, porque eu não vejo muita coisa em EGE. Embraer. Poxa, Embraer, outra empresa, hoje é só empresas boas, né? Outra empresa que só cresce, subiu aqui desesperadamente desde 2022, né? Uma ação que só sobe. De novo, eu já falei da outra vez, vou falar de novo para quem não viu. De 2022 para cá, ela subiu apenas 800% aqui. O que te deu 800% em 4 anos? 3 anos, né? Porque foi até o início do ano. Não tem o que falar, né? Uma boa ação. É bom estar comprado em Embraer. Mas essa começou a perder um pouco esse ímpeto aqui, né? Talvez uma correção. Entrou aqui no movimento secundário corretivo, esse canal de baixa aqui que a gente tem bem desenhado, né? E aí começou a querer lateralizar aqui no final, né? Então vamos lá, ela fez esse fundo, fez esse topo, fez esse fundo abaixo,
e aí começou a lateralizar nesse fundo mais abaixo aqui, que seria um movimento de queda, veio testar aqui a linha de tendência de queda, e aí ele falou o seguinte, não, acabou meu movimento baixista, agora é, de novo, voltar ao movimento altista no curto prazo, e é isso que a gente está vendo, né, pessoal? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo, talvez, dentro do movimento primário de alta, que isso aqui foi uma correção, e aqui pode ser a continuidade desse movimento primário de alta, certo? Pode ser a continuidade. Isso aqui seria muito bom de acontecer, tá? A gente está vendo, então ela está começando a trabalhar aqui, brigar realmente para ganhar essa região de topos anteriores, né? Porém, contudo, entretanto, temos que ver ela realmente trabalhar acima, né? Hoje, apesar de muita coisa ter volume forte, ela não teve tanto volume, teve volume próximo da média, mas está ganhando, né? O que eu acho que é aqui, tá, pessoal? Eu acho que Embraer é uma compra, certo? Qual o meu problema da compra? É que tem esse topo aqui em 86,65, tem esse topo aqui que vai segurar também em 88 e 87. Então, eu acho que vai ter muitos lugares para brigar, para segurar aqui para cima em Embraer. Então, eu fico com medo de comprar aqui, certo? Mas eu acho que é sim uma compra, só não saberia como comprar ou aonde comprar, e aí se eu vou querer comprar muito mais longe aqui, e aí com o meu stop aqui, de novo, eu fico com minha saída muito longe, né? Vou ter carregado uma mão só até aqui em cima. E até chegar aqui em 88, 87, vamos ver como é que vem. Tem todo esse lado aqui, né? Enfim, vamos com calma, tá? Para a Embraer, eu gostei da ação, gostei do movimento que ela está fazendo. É uma ação que é muito boa, né? Geralmente para compra ela é muito boa, para venda que não é das melhores, né? Porque ela não cai tanto. Tem que acertar muito bem para vender Embraer, tá? Se você está comprado em Embraer, fica comprado em Embraer, tá? Permanece, é uma boa ação, está fazendo um movimento altista. Cuida realmente como é que ela vai chegar aqui nessas regiões de topos, aqui na região de 86, 89, aqui 86, 88, 89. E presta atenção, mas eu acho que é para cima, tá? Eu acho que é para cima. Depois de Embraer a gente tem Eneva. Eneva também. Eneva, poxa, é uma outra ação que tá. É só ações boas hoje, hein? No longo prazo ela só sobe também, né? Desde 2024 aqui também só subiu, né? Subimos aqui 160% desde o início de 2025. Não chegou a perder não, chegou sim. Pô, peraí, né? Não chegou a perder ainda o movimento altista. Olha só, né? Não chegou a perder o movimento altista. Começou... Vamos pegar agora mais próximo, né? Então fez esse último topo aqui em abril de 2024. Começou a lateralizar no topo aqui, né? A gente consegue ver bem essa lateralização aqui. Se nós formos colocar aqui uma resistência, a gente vê que ela fica lateralizando nessa região aqui, ó, certo? De 3% aqui. E aí perdeu, né? Voltou, veio testar mais ou menos aqui essa LTA, tá? Até que não está tão bem desenhada por mim, porque é uma LTA de muito longo prazo. Voltou a subir e aqui ela está voltando a lateralizar aqui em cima, que pode ser até um triângulo ascendente, alguma coisa assim, daqui a pouquinho. Vamos ver se ela volta a testar de novo as regiões de topo. Aqui, pessoal, tá quase, tá? A Eneve tá quase se formando um rompimento de topo. Por quê? Porque ela tá tocando no topo, tocou de novo no topo, tá fazendo fundos mais altos, que daqui a pouquinho ela vai vir romper aqui, tá? Acredito eu, espero eu, tô torcendo para que isso aconteça, porque daí a gente vai tentar, se tiver um stop curto, tentar entrar nessa compra aqui e vamos levar Eneva também, tá? Por enquanto, hoje, infelizmente, ela teve um volume fraco também, né? Não me deu muita alegria aqui. A gente tem um padrão de candle aqui, o tal do martelo, né? Padrão de candle altista ontem, sem volume, o que também não me dá muita alegria. Mas hoje ela tem um movimento aqui, então, de rompimento do topo do martelo, que é um movimento altista. Falta volume, pessoal. Falta volume para tentar trazer justamente, pelo menos aqui, testar os 27,75. Até lá eu não vou fazer nada, certo? Eu vou esperar chegar, ver como é que vem, se ganha ou se não se volta de novo a testar aqui essa região. E aí, quem sabe a gente pode
esperar essa compra aqui, tá, pessoal? Eu estou de olho em Eneva para comprar ali, tá? Vamos terminar falando de Engie 11, Energisa agora, diferente, só porque eu falei antes que tinha, então já vamos terminar falando dela. Energisa está um pouco mais bonita, né, do que Engie, do que Engie 3, do que Engie 3, né, no caso. Ela está mais bonita, por quê, pessoal? Vamos lá, ela veio no movimento altista também lá desde 2025. Vamos traçar aqui para que todo mundo veja o que eu estou querendo dizer, tá? Esse movimento aqui. Não vai ficar bem desenhado? Não, não vai ficar bem desenhado, mas o importante é que vocês entendam que está aqui uma linha crescendo, subindo, né? Está aqui o movimento altista. Até que, em maio de 2026, ela começou a cair, né? Não fez mais, a partir daqui não fez mais topos acima do valor de 59,25, né? E aí começou a cair, né? Então, faz um fundo, faz um topo menor do que aquele, voltou a cair, aí voltou para cá, começou aqui como se fosse testar, digamos, essa LTB aqui, né? Já vou tirar ela, por quê? Porque ela começou a lateralizar, então já não está mais nesse movimento de queda, começou a lateralizar aqui, né? E eu vou colocar aqui uma outra região, começou a lateralizar aqui dentro, teve força para romper a média móvel de 200 e o topo dessa lateralização curta aqui no dia, que dia foi isso? Dia 9 de julho, né? Depois já abriu com gap de alta, voltou a cair, testar de novo o suporte que era a resistência, a queda veio com pouco volume, né? Olha o volume aqui, né? Então, muito bom. E hoje, um candle forte, né? Um candle com volume maior já também, um candle com bastante corpo, subindo 2,5%, indicando movimento altista para o papel, tá? Então aqui, Energisa, pessoal, eu estou mais otimista. Vamos olhar aqui os outros indicadores de Energisa para ver se eles também nos dizem a mesma coisa. Tá aqui, ó. Bom, vamos ver. Ah, não, aqui achei que era outra coisa. Vou ver que eu já estou me confundindo aqui, pessoal. Quando começa a chegar perto do fim do programa aqui, o cara já começa a confundir. Bom, MACD não me diz nada, certo? Momentum também não me diz muita coisa. Tá numa tendência altista, tá confirmando essa tendência de alta aqui, pode ver que sobe o momento, cresce junto com o crescimento da ação, do preço da ação aqui desde final de junho, né, que é onde a gente estava olhando, e o OBV também, né, o OBV subindo. Pô, pera aí, vamos trazer todo o OBV aqui. O OBV está acompanhando bem, né, então todos os indicadores estão acompanhando bem o movimento, então o movimento está vindo acompanhado os indicadores. Uma coisa que é bom, pelo menos, é que não vejo uma divergência, mas isso não me diz muita coisa. Eu acredito que pode ser uma compra, tá? Qual o problema? De novo, onde o Jorge coloca o stop, certo? E onde seria a compra? Por quê? Eu comprar no rompimento de hoje, rompendo a máxima de hoje, com o stop abaixo da mínima de ontem, que pode ser talvez não é um martelo, porque o corpo está muito grande aqui, tá? Mas enfim, fazendo isso, cabe aqui, poxa, não precisa andar muito, eu já tô ganhando meus 10% aqui, né? Tá bem seguro aqui a minha operação até, né? Tá próximo de topos anteriores, tá tudo certo. Posso fazer a saída, talvez sair de mão cheia aqui nos 54, certo? É uma coisa que dá para se fazer. É um risco também. Por quê? Porque o risco é ele vir testar de novo aqui essa resistência, esse suporte agora, dar uma escorregadinha para baixo, a gente sabe que gosta de fazer isso, te violina, te tira fora da operação e aí segue subindo. Então, tu corre esse risco. Então, o que eu posso dizer? Poxa, vamos botar um stop um pouquinho mais para baixo. O que vai segurar aqui mais abaixo? Talvez esse outro fundo aqui, ó. Tá? E aí? E aí, meus amigos, por que esse outro fundo? Porque esse fundo aqui, você vai ver também é uma região aqui intermediária de suporte que trabalhou aqui atrás, né? A gente tem essas explicações aqui para dizer que aí, quem sabe, isso aqui possa ser uma garantia de que tu não vai ser estopado. Qual o meu problema agora? É que eu vou ter que dizer que a Engie vai lá testar, a Engie 11, Energisa, vai testar os topos anteriores. E aí, pessoal?
começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Ainda cabe? Ainda cabe. É uma operação que eu faria? É uma operação até que eu faria, tá? Tá um pouco mais arriscado aqui, tá um pouco mais arriscado. Eu tô com um stop de 6,5%, mas eu ainda faria, tá? E uma terceira opção, óbvio, né? É fazer a nossa boa e velha pescaria. Que é pegar mais ou menos. Vamos tentar até ver se no diário, no intraday aqui não tem um candle que nos ajude com isso. Não. Talvez aqui. Tá? Em 49,82, vamos ver no diário. Aqui, nessa região desse topo aqui, talvez, né? Fazer o que? Ela tentar vir buscar aqui, sabe? Ver se ela vem e me busca. Dá uma escorregadinha amanhã, me busca, não perde a mínima e volta a subir. Pode ser uma operação melhor daí, né? Aí sim, aí tu tá bem mais tranquilo, também pode levar até topos anteriores, né? Aí vai depender do que tu preferir fazer. O ponto bom, eu vou analisar se eu realmente coloco nas minhas recomendações também, né? Como todo mundo fala, como eu sempre falo aqui, como tu já sabe, vai depender de como tal de cada um. Eu vou olhar para minha carteira, eu vou olhar para o todo aqui, ver se realmente eu vou colocar Engie, se eu vou colocar JHSF, se eu vou colocar Pine, se eu vou colocar o que é que a gente vai olhar, né? Pro lado da compra, que eu gostaria de colocar mais alguma compra na minha carteira, que tem pouco, tá? Mas enfim, eu acho que por hoje deu, né, pessoal? Já foram várias ações aqui que a gente conseguiu falar. Só para fazer um resumo, né, pessoal? Hoje a gente andou bem no nosso mercado, começou os balanços, tivemos também resultados de produção, né, lá da Vale, que também trouxe nossa bolsa andar melhor. Isso talvez atraiu olhares um pouco, talvez, de investidores, e a nossa bolsa andou bem em vários setores, tá? Tentar conter um pouco a euforia, tá? Óbvio, mas eu vou tentar fazer alguma compra, como a gente viu aqui hoje, a gente teve ações como JHSF, a Klabin, que estavam interessantes, né? A própria Engie 11, que a gente acabou de olhar agora, a JHSF eu já falei, né? A Pine 4 também estava um pouco mais interessante. Então a gente viu bastante ações aqui que estão interessantes, certo? Voltem aqui, dão uma olhada nelas, que tem algumas coisas que estão em pontos bons para compra. Comecem agora, uma coisa também que já que a gente está entrando para uma temporada de balanços, comecem a cuidar quais as empresas vão ter divulgações de balanço, que aqui para esse tipo de análise, eu, Jorge Fila, eu não gosto de estar comprado em ações que vão divulgar balanços, porque do nada veio uma notícia, como por exemplo foi hoje com o VEG, se nós vamos até analisar a VEG aqui só para que todo mundo entenda, VEG, por exemplo, ela estava muito mais com uma cara baixista, tá? Então vamos lá dar uma olhada aqui em VEG, tá? VEG ela veio no movimento altista, tá lá desde 2025, tá? Desde o final de 2025, começou a perder aqui fazendo topos já anteriores, que já descaracteriza o movimento altista, né? Que começou a ser uma lateralização, porque defendeu também em fundos anteriores, perdeu a região de fundos anteriores, veio numa tendência de queda, começou a lateralizar numa nova região de suporte aqui, né? Lateralizar, aí aqui quis subir, né? Romper a região de lateralização, não teve muita força, voltou para a região de lateralização, e olha aqui até ontem, né? Vamos olhar até ontem como é que estava. Ontem ela estava dentro dessa região de lateralização aqui de curto prazo, com volume de candle bem forte, negativo, certo? Fechando nas mínimas e mirando realmente buscar aqui os 41 e 40, né? Que é essa região de lateralização anterior. Tu vai olhar os outros indicadores também, todos nesse sentido, né? A gente tinha MACD crescendo, histograma, aquela coisa toda, e hoje, por causa do resultado, ela veio acima. Aqui, por exemplo, claro, né? Eu não recomendaria essa venda, mas tá com muito mais cara de venda. Então, se estava próximo de alguma coisa, fala, poxa, quem sabe a gente pode vender. Aí tu acabou de vender, veio um resultado surpreendendo, né, positivamente, e acontece isso aqui, ó. Aí tu é estopado por causa do resultado, e aí que não tem mais análise técnica, não tem como tu prever um resultado bom, né, pessoal? Infelizmente a gente não tem, não é preditivo isso que a gente está fazendo, assim, de resultados, inclusive, tá? Enfim, voltando.
Começou a temporada de balanços, pessoal. Vamos ter muito cuidado. Sempre que quando eu for tentar colocar depois na minha carteira lá, que vai ter no site, aquela coisa toda, eu vou dar uma olhada se não está próximo de balanço. Não quero recomendar nada que esteja próximo de divulgação de resultados para que não aconteça isso, certo? No mais, pessoal, se vocês estão gostando, me avisem. Se vocês têm sugestões, dicas, também me falem, me passem sem problema nenhum. Estamos aqui para melhorar o programa, para que essa 1 hora seja mais proveitosa possível para vocês, não só para mim, né? E espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aprendendo também, né? E também se estejam fazendo um pouco de dinheiro. Agradeço a todos por essa 1 hora que ficaram aqui comigo. Até amanhã, pessoal.